Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 14.2, ou seja, uma aula de revisão dos conteúdos, né? Aquela aula que a gente vai resgatar os conceitos da aula passada. E que conceitos nós vamos trabalhar hoje? Vamos falar sobre lançamento oblíquo, ó, lançamento oblíquo, ou seja, tudo que você joga no ar, você lança no ar, e que vai ter algum tipo de inclinação, né? Então, se você joga basquete, você sabe do que eu estou falando, né? O lançamento oblíquo. Vamos supor que você observa alguém e vai lançar uma flecha. Então, o arco e flecha, lançou a flecha, um lançamento oblíquo. Ou você vai lavar o quintal da sua casa e utilizar uma mangueira. Então, você lançou água ali a partir da mangueira de uma forma inclinada, também é uma forma de lançamento oblíquo. E muitos outros exemplos que, se você parar para pensar, estão no seu dia a dia, né? Lançamento oblíquo, ou seja, lançamento de corpos que descrevem no ar uma trajetória parabólica. Tudo bem, pessoal? Então, descrevendo essa trajetória parabólica, você já sabe que é um tipo de lançamento oblíquo. Vamos lá, pessoal? Então, aqui temos uma ilustração de como seria esse lançamento oblíquo. E tem uma coisa importante aqui. Quando eu lanço alguma coisa de forma oblíqua, a velocidade, ela estará aqui, né? Na diagonal. A velocidade está na diagonal. Estando a velocidade na diagonal, ela apresenta uma componente horizontal e uma componente vertical, ok? No lançamento oblíquo. Essa componente, vamos aqui comigo, essa componente vertical, aqui, essa componente vertical, à medida que o tempo vai passando no lançamento, perceba que ela vai o quê? Diminuindo, ó. Ah, verdade, ó. O vetor aqui, ó, ficou menor, né? Aqui, ó, diminuiu de tamanho. Aqui em cima, diminuiu de tamanho, diminuiu. E quando chegou aqui no ponto mais alto, cadê a componente vertical? Sumiu. Não tem componente vertical no ponto mais alto. Agora, daqui pra frente, olha o que acontece. A componente vertical reapareceu, só que agora apontando para baixo. A componente vertical aumentou de tamanho, mas ainda aponta para baixo. Aumentou ainda mais, só que aponta para baixo. Aumentou ainda mais, só que aponta para baixo. E ela aumentou, né, até onde ela podia, mas ainda aumentando para baixo. Uma coisa curiosa, a componente vertical aqui no início, ela vai ter o mesmo valor, a mesma intensidade, que essa componente vertical aqui no final. Tá? A diferença é que uma vai estar apontando para cima e a outra para baixo. O que isso nos diz? Nos diz que quando eu faço o lançamento oblíquo, essa minha componente vertical, ela vai ter o valor dela alterado. Ou seja, o valor da velocidade na vertical está passando por mudança. Por que está passando por mudança? Porque verticalmente ela está sujeita à força-peso, tá? Ela está sujeita à aceleração da gravidade. Então, na subida, ela está contra a gravidade. Então, por isso que na subida, essa componente vertical ela vai diminuindo, ela vai desacelerando até que ela some. Quando ela sai lá do ponto mais alto e ela começa a seguir, só que agora em queda, ela começa a reaparecer, ela vai crescendo, só que agora ela está apontando para baixo e vai crescendo. Por quê? Porque ela está no sentido da gravidade, certo? Então, verticalmente, no lançamento oblíquo, você tem o que nós chamamos de movimento uniformemente variado, ok? Porque você está sujeito na subida à desaceleração, né, devido à gravidade, e na descida você está sujeito à aceleração, devido à gravidade, porque aqui você está contra ela e aqui você está favorável a ela. Agora, uma coisa curiosa, a componente horizontal da velocidade, que aqui está em azul, né, uma setinha azul bem pequenininha, dá uma olhada aqui, ó. Essa componente em azul, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa componente em azul, professor, verdade, tá aqui, ó. Percebeu que ela não mudou de tamanho? Percebeu que o tamanho dela é o mesmo em todo ponto? Pois é. A componente horizontal não mudou. Não mudou, não interessa a altura que o objeto esteja, se está quase chegando no final, se está lá em cima, se está no começo. A componente horizontal da velocidade será o mesmo, porque se trata de um movimento uniforme, tá? Horizontalmente é um movimento uniforme, verticalmente é um movimento que vai mudar a velocidade, mas horizontalmente não. Então, professor, eu posso dizer que o lançamento oblíquo
é uma combinação de dois movimentos? Exatamente. Exatamente, tá? O lançamento oblíquo é uma combinação do movimento uniforme com o movimento uniformemente variado, tá? Porque em uma componente a velocidade está mudando e outra ela é constante. E aí a combinação das duas vai te dando sempre um vetor aqui, ó, né? Pela tangente da trajetória parabólica até que ele chega num ponto, tudo bem? Então, nesse caso, velocidade, ó, a mínima velocidade que ele pode ter é aqui no ponto máximo, porque a componente em y é zero, resultando apenas a componente horizontal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Alcance horizontal. Nesse caso, a posição final será igual à posição inicial, mais a componente em x da velocidade vezes o tempo. Componentes da velocidade. A velocidade ela pode ser obtida em x, né? Multiplicando a velocidade inicial pelo cosseno do ângulo, e a velocidade em y pode ser obtida multiplicando a sua componente, o valor da velocidade inicial, pelo seno do ângulo. Posso ter funções horárias da velocidade, tá? E essas funções horárias vão ser o quê? Velocidade em y final, velocidade em y inicial, menos a gravidade vezes o tempo. E eu posso ter uma equação que relaciona o quê? A posição, ou seja, a altura dele final, a altura inicial, velocidade inicial na componente y, vezes o tempo, menos a gravidade dividido por 2, multiplicado pelo tempo ao quadrado, tá? E aí eu vou ter a equação de Torricelli, e essa equação de Torricelli vai ser aquela equação que não inclui o tempo, ela relaciona o quê? Apenas velocidade final, inicial, 2 vezes a gravidade, multiplicado pelo deslocamento. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões, fazer o exercício, e daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, pessoal, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer e conseguiu, espero que tenha conseguido fazer. E agora nós vamos corrigir as questões aí no passo a passo para verificar. Vamos lá, primeira questão. Questão 1. Um projétil é lançado... segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos é... Então o que ele está perguntando é assim, vamos lá. Aqui está a minha horizontal, certo? O objeto está aqui e ele vai ser lançado aqui, ó, tá? Formando uma parábola oblíqua. Digamos que eu tenho, aqui é x, tá? X e aqui é y. Digamos que ele marcou aqui uma determinada altura que ele chamou de 480 metros, tá? Aí perceba que em quantos pontos que ele está tocando aqui no 480? Nesse ponto e nesse ponto, tá? Então, o que ele quer saber é em que momento que ela passou pela posição 480 na subida e em que momento que ele passou pela posição 480 na descida, ok? Por isso que ele está perguntando o tempo entre as passagens do projétil, né, nos pontos de altura 480, tá? Então vamos lá. Para resolver essa questão, nós vamos pegar aqui, né, a altura final, a altura inicial, menos velocidade em y inicial, multiplicado pelo tempo, menos a gravidade, dividido por 2, multiplicado pelo tempo ao quadrado. Vou passar essa altura inicial para o lado esquerdo, para ter um ΔY, e aqui vou escrever V0YT menos, ó, gravidade igual a 10, dividido por 2, tempo ao quadrado. Onde está o V0Y? Eu tenho que lembrar que é V0 multiplicando pelo seno, tá? V0 é quem? 200. O seno, ó, de quanto? 30 graus. Então, seno de 30 graus é 0,5. 200 vezes 0,5 vai te dar 100 metros por segundo. Essa vai ser a nossa velocidade V0y. Então, substituindo, 480 igual a 100, né, vezes t, menos 10 dividido por 2, t quadrado.
E aí eu posso reescrever agora a equação, né? Dividiu aqui, ó, 5t² menos 100t mais 480 igual a zero. Ou seja, nós pegamos e dividimos o 10 por 2 e passamos esse resultado aqui todo para o lado esquerdo da equação, trocando o sinal, tá? Por isso que aqui está 5 positivo e aqui estava 100 positivo, passou para o outro lado da equação, ficou menos 100t. Toda essa equação, perceba que 5, 100 e 480 são múltiplos de 5. Então, para simplificar a equação, eu posso dividir toda ela por 5, tá? Então, olha só, 5 dividido para 5 deu 1, 100 dividido para 5 deu 20 e 480 para 5, 96. Então, eu vou ter aqui a equação, só que de uma forma mais simplificada. Então, agora, para resolver a equação, eu vou fazer o delta da equação, né? b² menos 4ac. O b vai ser quanto? Aqui, 20² menos 4 vezes 1 vezes o c, 96. O b menos 20 aqui, tá? Ao quadrado. Menos 20 ao quadrado vai dar o quê? 400. 4 vezes 1 vezes 96, 384. 400 menos 384 vai dar quanto? 16. Esse é o nosso delta, o discriminante. Agora, utilizando o Bhaskara aqui, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos, aí menos o valor de b, ó, menos b, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Menos com menos ficou mais, então deu 20. Raiz quadrada de 16 deu 4, né? E aqui embaixo 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter o t', tá? Ó, t', significa que é o quê? 20 mais 4 dividido por 2. Então eu vou ter 24 dividido para 2, que dá 12. Ter duas linhas, eu vou pegar essa expressão aqui, só que agora eu vou usar o menos. Então 20 menos 4 deu 16. 16 dividido para 2 dá 8 segundos. Ok? Então resposta 8 segundos e 12 segundos. Significa que na subida ele chegou naquela posição, naquela altura em 8 segundos e na descida no instante 12 segundos. Questão 2. Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 36 km por hora, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, analise as afirmações abaixo, né? Considere que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então ele faz algumas afirmações aí, né? A primeira delas, a pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. A segunda afirmação, a pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal. E a terceira afirmação, no ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Vamos analisar. Vamos lá, a primeira afirmação, a pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. Então, para analisar, inicialmente eu vou pegar a velocidade que está em quilômetro por hora e vou dividir por 3,6, né? Aí deu quanto? Deu 10 metros por segundo. Agora, na altura máxima, a componente VY é zero. Então, eu vou pegar a equação de Torricelli, né? E onde está o VY aqui final? Zero ao quadrado. V0y ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Tá? Como o V0y vai ser o meu V0 multiplicado pelo seno do ângulo, V0 é quanto? É 10. Aqui. V0 é quanto? 10. Então, 10 vezes seno de 45. 10 vezes raiz de 2 sobre 2. 10 dividido para 2 dá 5. Então, você vai ter 5 raiz de 2, que vai ser o seu V0y. Como está ao quadrado, né? Então, você vai ter 0 ao quadrado dá 0. 25 ao quadrado, perdão, 5 ao quadrado dá 25. E aqui eu vou ter raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso menos 20 vezes a sua altura máxima. Aqui eu vou ter que 25 vezes 2, porque 2, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, né? Dá quanto? Dá 2. Então você vai ter 25 vezes 2, que dá 50. E nesse caso, 50 aqui, ó, dividido para 20, vai nos fornecer que a altura máxima é 2,5 metros. Então, olha o que ele falou. A pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. Opa, tá correto, tá? Certinho. Segunda afirmação, a pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal. Vamos analisar. O alcance horizontal vai ser obtido por essa equação. Posição final em x,
posição inicial mais velocidade em x vezes tempo. Nesse caso, a minha posição inicial eu posso considerar como origem, então vai ser apenas Vx vezes tempo. O meu Vx, decompondo o vetor velocidade, vai ser o vetor velocidade em módulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Como a velocidade é 10, né? Cosseno de 45, eu vou ter 10 raiz de 2 sobre 2. Dividindo 10 por 2, vou ter 5 raiz de 2. Reescrevendo a expressão aqui, em Vy, eu vou ter Vy igual a velocidade inicial em y menos gravidade vezes tempo. Velocidade final em y é 0. Velocidade inicial, 5 raiz de 2, menos 10 vezes tempo. Com essa expressão, eu consigo obter o quê? O meu tempo, ó, raiz de 2 sobre 2 segundos. Esse é o tempo. E agora, multiplicando esse tempo de subida por 2, tá? Por que multiplicando por 2? Porque esse é o tempo de subida. O tempo que a gente está interessado no alcance horizontal é o tempo total, ou seja, é o dobro do tempo de subida. Vamos voltar aqui, o dobro do tempo de subida, tá? Então, o tempo aqui, raiz de 2 segundos. Então, a sua velocidade em x, 5 raiz de 2 multiplicado pelo tempo, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e vamos ter que 5 vezes 2 é 10. E isso bate com a afirmação, ó, alcance horizontal, 10 metros. Então, ela é verdadeira. E a terceira afirmação, no ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Então, essa aqui é falsa, né? Porque no ponto mais alto da trajetória, o que é nulo é a velocidade em y, né? Em x não. Então, em cada instante, a velocidade vetorial, ó, do objeto é tangente à trajetória. Possui uma combinação entre componentes horizontal e vertical, mas somente a componente vertical é nula, tá? No ponto mais alto. Então, a terceira é falsa. Ok, pessoal? Então, o que nos dá, letra B, apenas 1 e 2 são verdadeiras. Vamos lá, pessoal, questão Enem, se liga no Enem. Vamos à nossa questão 3 do Enem 2021. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamada Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, tá? Então, cadê? Canhão A, canhão B. Então, os canhões A e B. Disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo do disparo. Então, assim, o jogo você tem que colocar os valores que você quer de velocidade de saída e em que ângulo de inclinação que você quer. São essas variáveis do jogo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com a inclinação de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Ou seja, em outras palavras, ele descobriu que no ângulo de 53 graus isso aqui passou, conseguiu atravessar. Certo? Passou tangenciando, então ele conseguiu atravessar. Passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo da gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o seno de 53 graus é 0,8 e que o cosseno de 53 graus é 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deve ser aproximadamente o menor valor da velocidade que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então vamos analisar. Vamos considerar o lançamento de um projétil em B e um ângulo θ com horizontal, com módulo da velocidade inicial V0. Isto é, módulo da velocidade inicial V0x na horizontal e V0y na vertical, tá? Então ele pega aqui, ó, esse é o componente V0, ele decompôs em y e decompôs em x, tá? E ele está falando que a altura de B está sendo tratada como altura 0, ou seja, a altura inicial. Então, na vertical, nós temos que a altura, né, do outro canhão está a 35 metros e a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo aqui na altura final, 35, a altura inicial, 0, V0y, t menos 10 dividido por 2, tempo quadrado.
tá? Como V0y é V0 vezes o seno do ângulo, eu vou substituir aqui, ó, V0 vezes seno de 53 graus, que vai me obter 0,8 V0. Vou substituir, tá? Na expressão, ó, 35, no lugar do V0, 0,8 V0, T menos 5T quadrado. Na horizontal, ele vai ter o quê? 120 metros de distância. Aí vai ter Vx multiplicado pelo tempo. O Vx vai ser quem? Vai ser V0 multiplicado pelo cosseno. Cosseno de quanto? 53 graus. Cosseno de 53 graus, ele deu na questão, que é 0,6. Então ficou 0,6 V0. Substituindo na expressão, ficou 120 igual 0,6 V0 multiplicado pelo tempo. Se eu for passar o 0,6 para o outro lado, aqui da equação, dividindo, fica 120 dividido para 0,6, né? E aí vamos obter 200. Agora, substituindo as expressões, né? Eu tive essa expressão 1 e expressão 2. Perceba que aqui eu tenho V0t e aqui também eu tenho V0t. Então, eu posso substituir a segunda expressão na primeira expressão. E aí eu vou obter 35 igual a 0,8, que multiplica por 200 menos 5t quadrado. Multiplicando os dois aqui, eu vou obter 160, né? Então, dessa expressão, eu vou ter 5t quadrado, passa para o lado esquerdo, positivo, 160 permanece e o 35 passa ao lado direito, trocando o sinal. Faço a subtração e vou obter 125. O 5 está multiplicando, passou dividindo. Então, eu vou ter 125 para 5, deu 25. Agora, como o t está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 25 é 5, então foi 5 segundos. Substituindo em 2, V0, aqui ó, V0 vezes t igual a 200. Então, V0 vezes quanto que é o t? Quanto que é o t? 5 igual a 200. Então, 200 dividido para 5 vai nos dar 40 metros por segundo. O que vai bater, pessoal, com a letra C. Tudo bem? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.